Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Tem um trabalho difícil para fazer hoje à noite. Você vai precisar me ajudar. Vou falar hoje sobre a ceia miraculosa. Até porque hoje é a primeira ceia, o primeiro domingo de comunhão do ano. E hoje de manhã eu já comecei a falar sobre o assunto, expondo aquele incidente quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. No meio do caminho, os bois tropeçaram e um sacerdote chamado Uzá quis defender a glória de Deus e estendeu a mão para proteger a arca. E Deus considerou isso uma irreverência, porque ele nunca precisou de ninguém para segurar a arca. E Uzá morreu ali. Esse incidente, ele comprova o que Deus estava querendo ensinar, a noção de santidade da sua presença. A arca foi feita por Bezalel, e era uma caixa de madeira coberta de ouro por dentro e por fora, onde ficavam guardadas as tábuas da lei. Era para ser um objeto como qualquer outro, exceto pelo fato de que quando a arca foi colocada debaixo do tabernáculo, a glória do Senhor desceu sobre a tenda da congregação e santificou aquele lugar, e dali por diante, ninguém tocava naquela caixa, olhava para dentro dela, se não tivesse sido expressamente ordenado por Deus. Só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, depois de ser purificado. Noção de perigo da santidade. Muito bem, nós aprendemos hoje de manhã que Jesus é a nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança, ele é o novo concerto. E por causa de Jesus, ninguém precisa mais ter medo de Deus. Deus continua sendo o mesmo. O mesmíssimo que era do tempo de Moisés, do tempo de Josué, de Samuel, do tempo de Davi. Só que a gente não morre por causa da obra de Cristo na cruz, que abriu um vivo caminho por onde os pecadores podem passar e ir à presença de Deus sem serem destruídos. Hoje de noite eu quero mostrar para você o que acontece se você seguir as orientações de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Se quiser abrir aí, deixa o dedo em João 6. E lá em 1 Coríntios 11, 29, está escrito assim: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O meu trabalho essa noite, meu objetivo é ajudá-lo a entender e discernir a mesa do Senhor, a comunhão. Porque quando a gente faz isso todo mês, a tendência da gente é considerar isso uma rotina e a gente vai perdendo o significado das coisas espirituais. E eu quero alertar você que agora nós vamos entrar num terreno sagrado, numa terra onde você tem que tirar as sandálias do seu raciocínio, do seu orgulho intelectual e andar a pé, humildemente, na presença de Deus. João capítulo 6 fala de um dos maiores, se não o maior mistério da Escritura, o corpo de Cristo. Os escribas e fariseus disseram para Jesus: os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Bom, vamos entender o que está por detrás dessa frase. Em Salmos, no capítulo 78,
o salmista diz que fez chover maná sobre eles, para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhes ele comida a fartar. Então, a primeira coisa é que Deus sustenta o seu povo, Deus sustentou o seu povo pelo deserto por meios miraculosos. Vamos repassar um pouco a história. Quando Deus tirou o seu povo da servidão do Egito, uma viagem que era para durar, digamos assim, alguns dias, se tornou uma peregrinação de 40 anos. Agora, por quê? Porque era preciso fazer com que eles chegassem na terra prometida com uma outra ideia, uma outra mentalidade, outros valores. Era fácil tirar Israel do Egito. O difícil era tirar Egito do coração de Israel. Por isso, quando Deus tirou o povo do Egito, ele deu uma condição nova para aquela gente. Aquele bando de escravos soube que Deus os havia tirado de lá porque Deus os havia eleito para serem o povo da aliança, o povo de Deus. Em Êxodo capítulo 19, os versos 5 e 6, ele diz: e sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Maravilha. Não é só que Deus os tirou, mas Deus deu a eles uma nova categoria. Eles eram agora povo de Deus. E nesse relacionamento de amor e vida entre Deus e o seu povo, ele fez algumas promessas. Uma delas está em Êxodo capítulo 23, se você quiser pode abrir. Êxodo 23, 25 diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as vossas enfermidades. Olha que maravilha. Vocês vão servir, Ele vai abençoar o pão e a água, e vai tirar as vossas enfermidades. Bom, irmãos, durante 40 anos daquela peregrinação, todo dia daquela peregrinação era um milagre, irmãos. O texto de Salmo 105, 37 diz assim: fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Irmãos, fala sério. Isso é um milagre. Olha só, entre milhares e milhares de pessoas, 12 tribos, com milhares de pessoas, não havia um só entre eles enfermo. Todos eram cheios de saúde, embora tivessem trabalhado durante 400 anos debaixo da servidão egípcia, em condições extremamente severas. Era para aquela multidão ser um verdadeiro SUS. Não tinha nenhum inválido. Moisés, o próprio Moisés, reconhece esse testemunho em Deuteronômio capítulo 29. Ele diz assim: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se gastou no vosso pé a sandália. Olha que coisa impressionante, irmãos. Você andar 40 anos com o mesmo terninho, e do jeito que ele era no começo, ele usava, guardava, e ele estava exato, sandália. Bem, os sapateiros faliram naquela época, irmão. Ninguém trocava de sapato, porque o sapato não gastava. Irmãos, Josué fez o mesmo reconhecimento no capítulo 9 da sua profecia, Josué 9. Ele fala claramente, ele diz: desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou, suas vestes não envelheceram, e os seus pés não incharam. Gente, aqui entre nós, você anda aí 40 minutos pelo calçadão, você chega em casa, o pé já está assim. Agora, naqueles 40 anos, nenhum deles teve pé inchado. Como é que alguém vive 40 anos no deserto, onde não se planta, não se colhe, não tem trigo, não tem fruta, não tem salada, não tem vinho?
O que você tem é o básico do básico do básico. E ninguém fica doente. Nem o pé incha. Milagre. Não tem explicação. Deus estava presente ali de maneira extraordinária. Como é que Deus fez isso? Deus fez isso, sustentou essa gente através do maná. Tem muita gente que pensa que o maná era pão, que assim, pãozinho, broazinha, né, caía já feito na cozinha do céu. Não era, irmãos. Não era. Em Números capítulo 11, a gente tem a explicação do maná. Diz assim, o maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com o orvalho. E no dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou socavam em pilões, cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Era isso. Não é que o pão vinha pronto, vinha aquela sementezinha, caía de segunda a sexta, de domingo a sexta. Sábado não caía. E é interessante que a Bíblia diz assim, que não adiantava guardar o grão para o dia seguinte, porque ele apodrecia. Você só podia usar o pão do sábado, o pão, a semente que caiu na sexta, no sábado, só no sábado. Só isso, que era um milagre. Esse negócio funcionava, gente. Ali, nos 40 anos, parece que tinha uma redoma assim, e Deus agia, era a presença de Deus, eram as promessas e essa semente que caía do céu, que sustentava a graça e a providência divina, de tal maneira que ninguém ficava doente. E, meus irmãos, imagina 40 anos você levando você nessa dieta, essa dieta de graça, é que justifica Caleb. Caleb, em Josué capítulo 14, ele estava querendo pegar uma terra que Deus tinha falado para ele, que ia dar. Ele falou, agora eu vou pegar minha terra, na hora da repartição. Irmãos, é uma coisa incrível, o velhinho era muito ousado. O velhinho chegou e falou, olha aqui, eu tinha 40 anos, quando Moisés me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa, Caleb, você obedeceu fielmente o Senhor, meu Deus. Fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre dessa terra. Ele está falando. Aí o velhinho chega assim, fala aqui, Jojo, veja só, faz 40 anos, faz 45 anos que o Senhor me disse essas coisas. Isso foi no tempo que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Aí o velhinho fala assim, olha para mim, dá um look. Estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no tempo que Moisés me mandou espionar a terra. Eu ainda tenho bastante força para combater a guerra e para fazer o que for preciso. Quer saber mais? Ele foi lá e pegou a terra que Moisés tinha dito que seria dele, aos 85 anos. O que é que explica isso, irmãos? Tinha alguma coisa naqueles 40 anos. É um milagre. Era a presença, a promessa e o meio de graça, o maná. Muito bem. Só que aquela geração do deserto não viveu para sempre. Eles também morreram. Mas olha só, você sabe qual é a causa morte daquela geração do deserto? São duas: velhice, boa velhice, e rebelião. Eles só morriam de duas coisas: de velhice e de rebelião. Muito bem. Nossos pais comeram maná, porque Deus mandou do céu. Jesus falou, realmente, nossos pais comeram maná do deserto, pão, mas eles morreram. Aí, volta lá para João 6. Volta lá para João 6. Aí Jesus disse assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna,
E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha, meus irmãos, o que Jesus está nos dizendo aqui em João 6 é que o corpo e o sangue de Cristo são a provisão de Deus para a igreja sob a nova aliança. Você sabia que esse texto aqui de João é um dos textos mais discutidos na história da igreja? Ele é tão discutido que existem 4 posições sobre essa questão do corpo como do pão de Cristo, do pão como corpo de Cristo. Existe a posição católico-romana, que entende que quando a gente está diante da mesa do Senhor, o pão e o vinho se transformam em carne e sangue verdadeiramente. A isso nós damos o nome de transubstanciação, a substância transformada. A igreja luterana entende que quando a gente está diante da mesa do Senhor, o pão e o vinho continuam sendo pão e vinho, mas debaixo do pão, bem escondidinho, junto com o pão, tem carne e sangue de Cristo. E essa posição chama-se de consubstanciação. É a substância com a carne e o sangue. O reformador Zwingli e os anabatistas, que eram suíços, entenderam que a ceia nada mais era do que apenas uma lembrança. Fazer isto em memória de mim. Então vamos só lembrar, não existe mais nada a não ser lembrar. O melhor entendimento, pelo menos do nosso ponto de vista, né? É João Calvino, porque ele encontrou uma maneira de combinar as coisas, uma posição intermediária. Ele entendia que há uma presença de Cristo no pão e no vinho, mas essa presença não é física, mas é espiritual. De tal maneira que Jesus comunica todos os benefícios da sua morte aos crentes quando eles comem com discernimento do pão e do vinho. Então Jesus aqui em João 6, ele faz uma comparação entre o maná no deserto e ele. Ele diz, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Agora, olha comigo aqui, na minha direção. Qual é o propósito do alimento? Por que a gente come? Bem, o propósito do alimento é sustentar o corpo, não é mesmo? Sem comida a gente começa a ficar fraco, desmaiando, sair pelas tabelas aí. Então, o alimento sustenta o corpo, que é o santuário do Espírito Santo. Agora, o corpo humano foi projetado por Deus para não adoecer, sabia disso? A gente foi projetado para viver para sempre. Os nossos pais, no Jardim do Éden, eles tinham a árvore da vida, da qual eles se alimentavam e iam viver para sempre, enquanto eles estivessem em comunhão com o nosso Deus. Quando o homem pecou, a enfermidade e a morte entraram no corpo humano, porque a comunhão com Deus tinha sido rompida. Você já se perguntou, por que Deus expulsou Adão e Eva do jardim? O texto lá de Gênesis 3 diz assim, que Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Por quê? Porque a árvore da vida, irmãos, não agiria num corpo pecaminoso. Era preciso impedir Adão de comer dela. Aquele fruto só tinha o efeito na vida de uma pessoa santa, perfeita e obediente. Um dia eu perguntei a um médico cristão o que era a doença, o que é enfermidade. Eu nunca esqueci do que ele me disse, irmãos. Ele disse assim, enfermidade é um desequilíbrio no organismo
e pode afetar o corpo, a mente e as emoções. Então, é simples, ele me explicou. Quando a gente fica doente, é porque o nosso corpo não é capaz de combater um agente invasor, que é mais forte do que a defesa do nosso corpo, um vírus, uma bactéria. Se o nosso corpo estiver saudável, o sistema de defesa combate esse invasor e a gente não fica doente. Mas quando há um desequilíbrio, a doença prevalece e aparece. O mais interessante foi o que o médico me falou depois disso. Ele me disse assim, pastor, a raiva, olha só, anota isso aí, a raiva, o medo, a ansiedade, o sentimento de culpa, a cobiça, isso eu achei interessante, a cobiça desequilibra o corpo, que é a casa da alma. Gostei disso. Então, o pecado, irmãos, é uma poderosa fonte de desequilíbrio do corpo humano. Se o pecado traz a morte, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E se o sangue nos lava de toda a iniquidade, então a pureza, a santidade, o andar no Espírito é a saúde da alma. E isso produz equilíbrio do corpo humano, produz saúde física. Talvez seja uma boa receita de saúde, Filipenses 4:12. Você pode ler esse texto comigo? Finalmente, irmãos, leia comigo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você está entendendo a relação? Quando a gente vem à mesa da comunhão, quando nós pedimos perdão pelos pecados cometidos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando o sangue de Cristo nos purifica e nós nos assentamos à mesa do Senhor, algo extraordinário acontece. Quando a gente pega o pão e o vinho nas nossas mãos, que foram consagrados pela oração, o Espírito Santo entra em ação e começa a transferir, nesse momento, os benefícios da morte de Cristo ao crente. Quais são esses benefícios? O perdão de nossos pecados, a santificação do Espírito, a vida eterna. São os benefícios, alguns deles. E tem o braço que se estende para receber esse benefício, que é a nossa fé. Como é que a fé trabalha aqui, irmãos? A fé nos convence de que Deus é capaz de cumprir todas as suas promessas. Tem muita gente que chega aqui sem pensar, irmãos. É todo mês mesmo. Não pensa. Olha só, muita gente chega à mesa do Senhor para receber só um pedaço de pão e um cálice de vinho. Não tem fé. Não exerce a fé. Não tem discernimento. Mas quando você vem com o entendimento de que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a fonte de toda a justiça, de toda a justificação, de todo o perdão, de toda a abundância, de toda a saúde, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo nutre você do verdadeiro alimento, da verdadeira vida, e começa a correr dentro de você. João Calvino, eu não costumo citar muito daqui não, mas hoje tem que dizer isso, irmãos. Esse texto vale a pena mostrar para vocês. Quando Calvino estava expondo a doutrina da Eucaristia, no capítulo 17 do livro 4, parágrafo 10, olha só o discernimento do nosso
teólogo aí. O Espírito Santo verdadeiramente junta as coisas que permanecem separadas. O que é que ele queria dizer com isso? É que a gente está aqui e o corpo está lá. Corpo de quem? O corpo de Cristo. Como é que eu vou comer aqui se ele está lá? Certo? Aí, João Calvino disse, o Espírito Santo junta as coisas separadas. E Jesus Cristo assegura e sela na ceia esta participação de sua carne e seu sangue, pela qual faz fluir e transfere a nós a sua vida. Agora preste atenção nessa frase. Nem mais, nem menos, como se entrasse em nossos ossos e em nossa medula. Pensa bem nas implicações disso. Esse honorável expositor da Escritura estava convicto de que não é possível limitar a eficácia dessa nutrição. Você não pode dizer para ela o que ela não pode fazer. Porque é como se a vida de Cristo fosse penetrando pelos ossos até a medula. E você não pode dizer, aqui você não pode entrar. Ela é espiritual até as últimas consequências. Ela vai vivificando o crente por inteiro, entendeu? A alma, o espírito, a mente, as emoções, a vontade, o corpo. Então, ossos e medula. Por isso, se alguém comer com discernimento o pão e o vinho, e tiver e exercer a sua fé na promessa de Deus, estará se alimentando de vida pura, vida abundante, vida viva. Olha, irmãos, aqui, Cristo jamais diria, isto é o meu corpo que é dado por vós, se ele realmente não quisesse nos dar a vida que havia em seu corpo. Ele disse porque ele queria dar. Então, para não deixar nenhuma dúvida, aqui em João 6, Jesus usou várias expressões para confirmar esse alimento. Ele usou para que não pereça. Se você se alimentar de mim, você não pereça. Aquele que come de mim viverá eternamente, tem a vida eterna. Meu corpo, verdadeira comida, meu sangue, verdadeira bebida. Aquele que de mim se alimenta, o Pai permanece nele, ele permanece em mim, e por mim viverá. Tá aí, não tem nenhuma dúvida. Pode ler, meus irmãos. Jesus não quer deixar nenhuma dúvida. Bom, para finalizar, nós vamos à mesa agora. Você pode vir à mesa de duas maneiras. Você pode vir sem discernimento, ou você pode vir com discernimento. Você pode dizer assim, Jesus é muito para a minha cabeça. Eu não sei se eu vou entender tudo. O senhor pode me ajudar? Me ajuda, me dê fé. Eu não quero fazer isso de qualquer jeito. Eu quero comer de Cristo mesmo. Eu quero me alimentar de ti mesmo, Jesus. Eu não estou comendo de um pãozinho que a gente comprou aí no Extra, não. Eu quero comer do pão que desce do céu, que esse pãozinho representa. Então dá-me fé, quero exercer. Que agora o Espírito vai juntar as coisas. O corpo que está lá na glória. E vai ser um comigo. E a vida de Cristo vai entrar na minha vida, ossos e medula, e eu vou me levantar como um discípulo de Cristo, um cristão que vai sair aqui para ser o sal da terra e a luz do mundo. Sejam bem-vindos à
miraculosa.